Olá, vamos para uma aula de matemática. Nessa aula, nós vamos fazer uma lembrança do que são expressões algébricas. Então, por exemplo, o que envolve uma expressão algébrica? Envolve letras e números. Essas expressões desse tipo, elas são usadas com frequência em fórmulas e equações matemáticas. As letras que aparecem em uma expressão algébrica, elas são chamadas de variáveis e representam um valor desconhecido. Então, dentro dessas expressões algébricas, nós vamos ver os produtos notáveis em forma de fatoração. Então, nós vamos trabalhar a diferença de dois quadrados, o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos, tá? E eu vou representar esses produtos notáveis em forma de desenho geométrico, tá? Calculando a área. Então, começando com o quadrado da soma de dois termos. Então, vamos lá. O que é o quadrado da soma de dois termos? Então, eu vou primeiro representar geometricamente esta expressão. A mais B elevado ao quadrado, tá? Então, como é que eu represento esse A mais B elevado ao quadrado? Geometricamente. Então, vamos supor aqui que eu tenho um quadrado, né? De todos os lados iguais. Vou chamar o lado do quadrado de A. Então, aqui vai ser A vezes o A, certo? Calculando a área. Vou acrescentar um retângulo, tá? Que nós vamos chamar de medida B, aqui. E aqui é a mesma medida desse lado aqui, então é o A. Vou acrescentar um outro pedaço de um retângulo aqui para formar o meu quadrado perfeito, que essa medida também vai ser B. Então, se aqui é A, aqui também é A. E para completar o meu quadrado, eu vou acrescentar o quadrado menor, que tem todos os lados iguais, chamando aqui de B e aqui também de B. Aí eu tenho todas as minhas medidas do meu quadrado, tá? Agora, como é que eu vou calcular a área disso daqui? Então, a área total disso daqui vai ser lado vezes lado, né? Então, eu tenho, se eu pegar esse lado A e somar com esse lado B, vai me dar o A mais B. Se eu multiplicar com esse lado, que também é A, mais B, então eu vou ter, ó, A mais B, ó, A mais B, multiplicado pelo A mais B aqui. Por isso que eu tenho o A mais B ao quadrado. Então, essa é uma maneira de escrever o cálculo de área desse quadrado aqui. Uma outra maneira de escrever essa expressão usando esta área é você calcular a área desse quadrado separadamente, ó. Vou calcular a área desse quadrado maior, a área do retângulo, né? Que aí são as mesmas medidas. E vou calcular a área desse quadrado menor. Então, começando. Quanto que vai dar a área desse quadrado maior? Separadamente. Então, A vezes A, eu vou escrever aqui como A ao quadrado. Mais, então eu vou acrescentar. Agora, a área desses dois retângulos, eu vou acrescentar. Como é que é a área de um retângulo só? Se essa medida é B e essa medida é A, multiplicando, vai dar A vezes B. Então, A vezes B. Como elas são iguais, eu vou ter duas áreas iguais. Então, 2AB. Ok? E para terminar, mais a área do quadrado menor. B vezes B vai me dar B ao quadrado. Ou seja, eu tenho duas expressões equivalentes representando a área desse quadrado, ok? Então, vamos lá. Próximo. Vamos agora para o quadrado da diferença de dois termos. Então, eu já tenho aqui um quadrado formado, tá? Então, nós vamos representar esta área aqui, ó. A menos B, tudo isso ao quadrado. Como é que eu represento essa expressão geometricamente? Então, primeiro eu preciso escrever aqui, ó. Eu vou pegar a medida A, vou tirar a medida B e tudo isso vai estar ao quadrado. Então, vamos lá.
Para eu fazer isso, então eu vou ter que pegar a medida A todinha aqui e a medida A daqui desse lado, certo? Para eu representar o A menos o B, então a minha medida aqui é B. Então aqui também vai ser B, vamos completar. Aqui vai ser B, aqui também vai ser B, ok? Tudo bem? Tá bom, então. A, que é essa medida. Se eu tirar B, vai me dar a medida desse quadrado aqui, ó. Então, aqui é A menos B, certo? Então, aqui do lado também vai ser A menos B. Então, o que eu tô calculando? A área disso daqui. A menos B, que multiplica A menos B ao quadrado. Então, já está representado a área desse quadrado aqui, ok? Uma outra maneira de você representar a área desse quadrado é você retirar essas duas figuras geométricas daqui. Por quê? Porque eu não quero somente essa área. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, e vou marcar agora de rosa tudinho essa área. Então, eu estou retirando. Então, imagina que eu tenho esse retângulo e esse quadrado, e eu tô retirando ele, certo? Aí eu não tenho que tirar também essa parte aqui, ó, certo? Olha lá, retirei. Então, imagina que eu tenho esse retângulo e esse quadrado, e eu tô retirando eles, para sobrar somente esta área aqui, ó, que eu vou marcar para vocês. Então, somente essa área. Então, como é que eu escrevo? Então, vamos lá. A área total, que é A vezes A. Então, vai me dar A ao quadrado. Então, agora estou representando de uma outra maneira a área. Eu não retirei, ó, menos e menos. Então, menos, ó, eu retirei aqui, ó, menos. Como é que eu escrevo a área desse retângulo? É AB. E a área desse retângulo também é meu AB. Então, eu tenho duas vezes o AB. Então, aqui eu vou tirar 2AB. Ok? Percebe-se que esse quadrado que ficou aqui, ó, que é B ao quadrado, ó, B vezes B vai dar B ao quadrado. Tá vendo que tá pintado de rosa e azul? Significa que eu tive que retirar ele duas vezes. Se eu retirei ele duas vezes, ele precisa voltar uma vez para formar o meu quadrado inicial. Então, por isso que eu vou acrescentar aqui, ó, na minha expressão, o B ao quadrado, tá? O mais B ao quadrado. Então, essas duas expressões, elas são equivalentes e elas representam a área desse quadrado aqui, ok? E agora nós vamos representar, nós vamos representar a diferença de dois quadrados, tá? Então, eu vou novamente montar o meu quadrado, tá? O meu quadrado aqui, ó, com o meu quadrado maior, os dois retângulos e o meu quadrado menor, formando o meu quadrado perfeito. Então, o que é a diferença de dois quadrados? Então, a fórmula que eu tenho é essa, ó. É A ao quadrado menos o B ao quadrado. Então, essa aqui é uma maneira de você escrever a área desse quadrado. Como? Se eu quero o A ao quadrado, como é que eu represento o A ao quadrado? Então, eu vou pegar a minha medida toda aqui, vou chamar de A. Vou pegar a minha medida toda aqui, vou chamar de A. Aí, eu faço A vezes A, vai dar A ao quadrado. Menos, como é que eu vou tirar o B ao quadrado? O B é esse quadradinho aqui, ele não é B e B? Então, B ao quadrado. Então, eu tiro ele, ó, tirei, certo? Se eu tirei, eu vou ter que calcular agora a área do que sobrou. Mas para calcular a área do que sobrou, fica mais fácil eu fazer isso, ó. Joga esse retângulo aqui do lado, formando o meu quadrado, o meu retângulo de 3 partes, certo? Aí, daqui até aqui era A. Esse pedaço, ele vai valer B. Então, como é que eu vou escrever esse lado aqui do meu retângulo?
eu vou escrever como A mais B. Então, A mais B. Multiplicado, agora por esse lado aqui, ó, tá? Esse lado aqui é A, quer ver, ó? Vamos voltar novamente aqui. Esse ladinho aqui não é B? Então, como é que eu vou escrever? A menos o B. Então, esse lado aqui, eu escrevo A menos B. Multiplicando vai ficar, ó, A mais B, que multiplica A menos B. Ou seja, elas também são equivalentes, ok? As duas representam a mesma área do quadrado, ok? Obrigado, até a próxima aula.